Sejam bem-vindos! O Centro de Excelência inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Dr. Jairo Schaeffer, que é juiz federal há mais de 20 anos, é também mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente, o Dr. Jairo Schaeffer é juiz federal titular da segunda turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina. Professor Jairo, seja bem-vindo. Obrigado. O professor Jairo Schaeffer está aqui hoje para ministrar aula na nossa pós-graduação no novo Código de Processo Civil. Um grande problema que os advogados enfrentam hoje em dia é a dificuldade de produzir provas no âmbito do Juizado Especial Federal de primeiro grau. Muitas vezes provas periciais são feitas por médicos que são médicos clínicos gerais e o indivíduo tem um problema neurológico, psicológico e o advogado, em algumas situações, impugna aquela perícia feita por um médico mais generalista ou não especialista no assunto e o juiz não aceita. Isso acaba subindo em grau de recurso para as turmas recursais e muitas vezes há um prejuízo quase irreparável para aquela parte que tem um problema sério de saúde ou de doença e ela não consegue produzir a prova que ela necessita no âmbito do primeiro grau. O que pode ser feito em situações como essa, professor? Hoje a jurisprudência quase unânime das turmas recursais é da inadmissibilidade de qualquer recurso dessa decisão que indefere essa produção probatória. Porque a lei dos juizados especiais federais, ela estabelece somente a possibilidade de um recurso dessas decisões interlocutórias para a turma recursal quando for caso de tutela antecipada. A lei fala em deferimento, mas se entendeu que também o indeferimento dessa tutela cabe esse recurso dominado à turma recursal. Fora dessa hipótese, não há outra possibilidade de recurso. Então o que o advogado tem que fazer nessa hipótese? Ele tem que, uma vez prolatada a sentença, insistir no recurso à turma recursal, e especificamente na nulidade da sentença, porque indeferiu uma prova que era essencial ao julgamento da causa. O que realmente leva os juízes da turma recursal a eventualmente rever essa decisão que indeferiu a prova pericial, nesse caso específico por você mencionado? É o advogado demonstrar o prejuízo concreto e real, e não abstrato. Não apenas enunciar a existência possível de um prejuízo. É demonstrar que naquele caso, naquele laudo pericial, a existência de um médico especialista naquela área seria imprescindível para o bom julgamento da causa. Hoje mesmo eu assinei 3 decisões onde, em virtude de o advogado ter suscitado essa questão como uma preliminar de nulidade do processo, monocraticamente eu determinei o retorno dos autos à primeira instância para que fosse renovada a prova pericial. Então a grande questão aí é o advogado. O advogado ele vai ser fundamental no sentido de que ele, numa situação concreta, onde o juiz de primeiro grau indefira a produção da prova pericial por um médico especialista na área de doença de seu cliente, que ele então registre isso na fase recursal, coloque no seu recurso uma preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e aí o professor coloca algo bem interessante que eu gostaria que fosse mais aprofundado e detalhado para os nossos espectadores, que é a questão de o advogado ele tem que ser muito cirúrgico e ele tem que fazer um pedido específico para que a turma possa ter elementos e poder acolher isso. Então, como que o advogado deve construir essa preliminar e o que é essencial que seja trazido de elementos para que a turma esteja subsidiada de elementos que possam trazer formar uma convicção, uma certeza com relação à necessidade de realização daquela prova? É demonstrar 2 coisas. Primeiro, a insuficiência daquele laudo pericial.
É essencial que ele demonstre que aquele laudo, não só pelo fato de ter sido feito por um médico do trabalho ou por um clínico geral, não só por esse fato, ou seja, esse fato por si só, ele não é determinante a uma decisão para anular o laudo. A esse fato tem que se agregar que o laudo produzido, ele não foi conclusivo, ele não foi definitivo e ele, laudo, não traz elementos suficientes para que o juiz possa aferir se realmente a pessoa está ou não incapacitada. Então é um trabalho cirúrgico, como você bem disse, de demonstrar que aquele laudo ele é inadequado às suas conclusões, os seus meios, os seus argumentos, aquela fundamentação que o laudo coloca, é inadequada à conclusão que ele busca propiciar, que é a existência ou não. E que essa conclusão, em virtude dessas deficiências desse próprio laudo, ela só pode ser supridas, aí sim, por conhecimentos específicos. E esses conhecimentos específicos, eles decorrem da especialidade. A formação médica, nesse caso, ela não é um fator determinante e preponderante. Como o juiz da turma recursal, eu não daria provimento a um recurso do qual o advogado simplesmente diz: eu quero repetir a perícia porque a doença que se alega é uma doença de psiquiatra e o médico foi um do trabalho, ponto. Ao ingressar com o pedido de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, eles têm arrolado os médicos que, de alguma forma, participaram do tratamento daquele segurado. Então, eles, por exemplo, um problema de cardiologia. Tem um médico cardiologista que tratou toda a doença dele. Aí o advogado arrola na petição inicial, ele pede a perícia técnica, é claro, perícia médica, mas arrola o médico cardiologista como testemunha, que vai prestar compromisso de dizer a verdade, para que ele testemunhe quais foram os fatos médicos que ele testemunhou ao longo da evolução dessa doença e isso possa ser cotejado com o laudo técnico. Como que a turma recursal veria isso e como que isso é entendido hoje? O testemunho do médico ele é importante, ele é relevante, mas ele não é definitivo em relação à prova pericial que se produzirá nos autos. Todavia, se esse depoimento do médico particular, do médico que acompanha o segurado, ele se fizer acompanhado de prova documental, ou seja, juntar toda a documentação que indica quais foram os tratamentos, quais foram os exames, quais foram as questões que esse médico verificou no decorrer da vida do paciente, aí sim se torna uma prova robusta, muito robusta, e passa a ser um elemento a mais caso a perícia feita por um médico generalista, um médico sem especialidade, for contrária a essa documentação de a turma recursal determinar que seja feita uma nova perícia, agora sim com um médico especialista. Professor Jairo, muito obrigado pela sua participação em nosso programa Ao Ponto da Questão. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, faça seu comentário, sugira novos temas, porque toda semana teremos um novo vídeo em nosso canal. E lembre-se, inscreva-se para ser avisado antes cada vez que um tema novo for lançado no YouTube. Muito obrigado!